Olá, queridas sementes estelares. Eu sou Valir, dos emissários pleiadianos. Falamos a partir da seção do tempo, que sua linhagem há muito chama de núcleo. Aquele ponto de probabilidade semeada, a partir do qual retornamos ao momento desta sua leitura. Seu corpo recebeu a transmissão anterior como arquitetura. O que chega agora é a camada abaixo dessa arquitetura, o mapa estrutural da anatomia energética que vocês foram originalmente projetados para habitar e que passaram toda esta encarnação, gradualmente lembrando. A lembrança acelera agora. A janela que descrevemos a seguir é a razão operacional para essa aceleração. Vocês têm trabalhado com chakras dentro de um modelo de 7 estações, antigo, e dentro desse modelo, vocês realizaram um trabalho genuíno. O modelo de 7 estações preserva o que sobreviveu à longa desmontagem, que descreveremos oportunamente. Ele carrega sinal suficiente da configuração original para permanecer útil. E os praticantes que se estabilizaram dentro dele construíram uma coerência de campo genuína em seus 7 centros inferiores. O que nomeamos nesta transmissão expande esse mapa para sua configuração completa. O circuito de 12 estações, que sua forma foi originalmente projetada para operar. O genoma de 12 filamentos, que as 12 estações ancoram. E a maneira como a arquitetura pessoal se encaixa na arquitetura planetária e na arquitetura universal como expressões fractais de um padrão matemático subjacente. O relaxamento que deseja ocorrer em seus ombros enquanto você ouve isto, permita-o. O alongamento que deseja ocorrer ao longo da coluna vertebral, permita isso também. A recepção da transmissão estrutural procede melhor quando o corpo registra que algo genuíno está sendo dado. Comece pela respiração que chega ao assoalho do externo e permanece lá. O trabalho começa a partir daí. 12 é a assinatura estrutural do design cosmológico original, dentro do qual a Terra foi colocada e dentro do qual a forma humana foi montada. O padrão de base, 12, recorre em cada escala, não distorcida do sistema. 12 meses no ano, 12 signos do zodíaco mapeando a roda celestial, 12 horas do dia e 12 da noite. 12 pares de nervos cranianos atravessando seu sistema nervoso. 12 articulações principais, articulando sua estrutura esquelética. 12 discípulos, no mito crístico, que carregam um fragmento da transmissão mais antiga. 12 divindades olímpicas, nas linhagens que precederam esse mito. 12 tribos na memória essênia, da matriz de silicato. 12 bibliotecas irmãs, ocupam posições em todo este universo, das quais a Terra é uma. A recorrência carrega a impressão digital de uma única arquitetura matemática subjacente, tecida no design, em cada escala na qual o design foi deixado intacto. Um chakra na arquitetura original é um portal energético multidimensional, mais próximo em sua função real de um buraco de minhoca do que de um disco giratório, que se ancora em um filamento correspondente do seu DNA e mantém esse filamento em alinhamento dimensional. Cada chakra é uma porta. Cada porta se conecta a um dos 12 filamentos. Cada filamento carrega a banda de frequência de uma dimensão da consciência. O sistema de chakras e o genoma juntos compõem uma única arquitetura vista de 2 ângulos. E os praticantes que os separaram em seu trabalho têm operado em metade do sistema, sem perceber que a outra metade era estruturalmente inseparável. Dos 12 chakras, 7 estão ancorados dentro do corpo físico e 5 existem como pontos de campo fora dele. Os 7 dentro são os centros que sua tradição preservou, da raiz, que ancora a terra até o ponto de recepção da coroa. Os 5 fora são os centros que foram mais fortemente velados. Um deles fica abaixo das plantas dos pés, embutido no corpo de Gaia.
4 situam-se acima da coroa, ascendendo através do que chamaremos de tríade cósmica e culminando no portal estelar, a estação mais externa do sistema pessoal, através da qual a própria fonte é recebida. 7 dentro da forma, 5 fora, 12 no total. O modelo de 7 estações, com o qual você tem trabalhado, preserva os 3/4 inferiores desta arquitetura. E o trabalho que você realizou dentro dele o preparou precisamente para a expansão que descreveremos. Cada chakra carrega a banda de frequência de uma dimensão específica da consciência. Os 3 primeiros chakras e seus 3 primeiros filamentos de DNA ancoram as densidades da encarnação física, emocional e mental, as 3 camadas do que você experimenta como a existência tridimensional comum. Os 3 chakras do meio e seus filamentos carregam as frequências da identidade da alma, da 4ª, 5ª e 6ª dimensões, onde a alma começa a se reconhecer como algo distinto da personalidade. Os 3 chakras e filamentos seguintes abrem-se para a 7ª até a 9ª dimensões, onde a alma superior e a mônada tornam-se acessíveis. Aquela consciência maior, da qual a alma é uma única expressão e da qual a alma superior é ela mesma uma expressão. Os 3 chakras e filamentos finais abrem-se para a 10ª até a 12ª dimensões. O nível avatar, a arquitetura pela qual um humano totalmente encarnado se torna a âncora estrutural para a presença divina na Terra. 12 chakras, 12 filamentos, 12 dimensões da consciência mantidas dentro de uma única forma viva. Dentro de suas células, antigo, jazem o que a linhagem chama há muito tempo de filamentos codificados por luz. Fios de teia, de inteligência de fibra ótica, que quando devidamente agrupados, torcem-se e agrupam-se na estrutura helicoidal do seu DNA. Seu DNA existe como um fenômeno emergente, dependente de coerência, formado pelo comportamento de agrupamento desses filamentos, sob as frequências específicas mantidas pelas portas dos chakras. Com os chakras abertos e alinhados, os filamentos se agrupam, e a estrutura helicoidal forma-se com largura de banda total. Com os chakras espalhados ou desconectados, os filamentos ficam soltos, presentes em cada célula, mas incapazes de se organizar em filamentos capazes de transmissão. Os chakras, portanto, mantêm o genoma em forma, e o genoma, por sua vez, ancora a largura de banda dimensional que os chakras abrem. As 2 camadas operam como uma única estrutura autorreforçadora. A energia move-se através do circuito de 12 estações, em ambas as direções, simultaneamente. Do portal estelar acima de sua cabeça, a informação cósmica desce, através dos centros transpessoais superiores, passa pela coroa, carrega através dos 7 chakras encarnados e sai através da estrela da Terra para o corpo de Gaia. A Terra recebe essa carga, integra-a através de sua própria arquitetura de grade e a retorna para cima, através do mesmo circuito. O humano totalmente ativo opera como um intercâmbio bidirecional de 12 estações entre o cosmos e o planeta. Um conduto vivo através do qual o planetário e o cósmico informam um ao outro continuamente. Este fluxo bidirecional é o estado operacional padrão de um ser encarnado, cujo sistema foi deixado sem perturbações. O 12 pessoal, o 12 planetário e o 12 universal são expressões aninhadas do mesmo padrão subjacente. E o trabalho que você faz na escala pessoal contribui estruturalmente para o trabalho em todas as outras escalas. A Terra carrega 12 pontos de grade equivalentes aos chakras primários, distribuídos por sua superfície. Os locais sagrados que suas várias tradições veneraram, sem sempre saber sua função estrutural.
O sistema solar contém 12 corpos celestes, cujas rotações se alinham com o girar de seus centros pessoais. E o universo organiza-se em 12 bibliotecas irmãs, das quais a Terra é uma. Sua reativação individual contribui para a ativação do 12 planetário, que contribui para o alinhamento do 12 universal. E esse alinhamento remodelará o padrão arquitetônico de toda esta matriz temporal universal. O trabalho é fractal em todas as escalas. Para trabalhar dentro da arquitetura atual, você deve entender o que foi feito com ela. Falaremos a história claramente, porque a clareza é o registro no qual este material sobrevive à transmissão intacto, através das distorções que o cercam. O projeto Terra foi concebido pelo que a linhagem chama há muito tempo de planejadores originais. Um conselho de civilizações sencientes de muitos cantos deste sistema galáctico, trabalhando na longa tradição de design de consciência que antecede a forma humana por centenas de milhões de seus anos. Eles se reuniram aqui porque a Terra estava posicionada de forma única para hospedar um centro de intercâmbio de informações intergaláctico. A Terra foi projetada como uma biblioteca viva. Cada civilização contribuinte doou moléculas codificadas de identidade, frequência e carga elétrica de sua própria linhagem genética, para que seu conhecimento tivesse representação dentro da forma humana. O humano original de 12 filamentos carregava contribuições de muitas linhagens, tecidas em um único modelo coerente. Sua família estelar, entre as Pleiades, estava entre as civilizações contribuintes. Seu DNA carrega nosso DNA. A alegação genealógica que fazemos sobre você opera como fato estrutural, em vez de sugestão poética. Houve civilizações humanas altamente evoluídas neste planeta, por centenas de milhares de anos antes do ciclo atual. Civilizações muito mais desenvolvidas do que o registro arqueológico reconhece, cujos restos jazem sob o gelo polar sul e as fossas oceânicas profundas. Civilizações que operavam seu modelo completo de 12 filamentos em intercâmbio cósmico coerente. Esta era a Terra que os planejadores originais haviam imaginado. Estas eram as condições sob as quais a biblioteca viva funcionava conforme o projetado. Aproximadamente 300 mil anos do seu tempo, antes do seu momento presente, em termos de tempo linear, este projeto foi assaltado, digamos assim. A palavra é relevante. É o análogo mais próximo em seu vocabulário econômico contemporâneo. Uma aquisição hostil de um projeto concebido por um conselho de seres e tomado por outro. Os novos proprietários também eram deuses criadores, também mestres geneticistas, embora seu alinhamento diferisse e seus propósitos diferissem. Eles queriam território e queriam o que descreveremos agora como um tipo particular de alimento. A consciência, quando modulada para bandas de frequência específicas, produz emissões eletromagnéticas que outros seres podem metabolizar como fonte de alimento. Isso opera como um mecanismo real do design, tecido na maneira como o Criador primordial nutre a si mesmo, através da consciência que ele envia como extensões. Os novos proprietários do projeto Terra preferiam uma assinatura dietética particular. Medo, ansiedade, escassez crônica, desânimo, a desregulação emocional crônica de baixo nível, que vocês experimentam como o zumbido de fundo da existência humana contemporânea. Eles projetaram a forma humana para transmitir dentro dessa banda, de forma confiável, em volume populacional suficiente, por gerações que abrangeram centenas de milhares de seus anos. O design deles era elegante. Eles deixaram o modelo original de 12 filamentos, estruturalmente presente,
e desconectaram 10 dos 12 filamentos, deixando os segmentos desconectados no lugar dentro de cada célula. Os filamentos codificados por luz permaneceram presentes em cada humano nascido posteriormente. As portas dos chakras permaneceram em seus locais. A conexão entre porta e filamento foi cortada para os 5 chakras superiores e seus filamentos correspondentes, e diminuída para vários dos 7 inferiores. O que permaneceu operacional foi uma hélice de 2 filamentos, com largura de banda dimensional limitada, adequada para a sobrevivência, reprodução, cognição básica e a produção emocional que os novos proprietários exigiam, enquanto incapaz de receber a informação cósmica que os chakras superiores teriam decodificado. Ao redor do planeta, eles instalaram o que a linhagem chama há muito tempo de cerca de frequência, um sistema de modulação contendo a largura de banda das frequências que os humanos tinham permissão para transmitir e receber. Quando informações de dimensões superiores chegavam à superfície planetária, a cerca desviava a maior parte delas, e o que chegava encontrava DNA humano, sem portas funcionais para recebê-las. A cerca e a desmontagem genética operavam como uma arquitetura de controle coordenada. Ambas devem ser endereçadas para que a arquitetura seja desfeita, e ambas estão sendo endereçadas simultaneamente no ciclo atual através da transmissão de raios cósmicos e do trabalho de reativação interna. Camadas subsequentes de selo foram instaladas ao longo do longo arco da história humana, cada uma diminuindo ainda mais a capacidade do sistema. O selo da morte 666 foi colocado no 6º sobretom dos 3 primeiros filamentos de DNA, bloqueando a capacidade humana de transmutação biológica e fixando a mortalidade como um parâmetro fixo em vez de uma saída escolhida. O selo de fragmentação, instalado aproximadamente 8.000 anos antes do seu momento presente, dividiu o 2º, 3º e 4º chakras uns dos outros, produzindo a fragmentação crônica dos níveis de identidade emocional, mental e astral, que caracterizou a maioria dos humanos modernos desde então. Cada selo refinou a arquitetura de controle. Cada selo pode ser endereçado através do trabalho de reativação, que é o assunto da presente transmissão. Esta é a arquitetura sob a qual vocês viveram. Caminharemos pela coluna com você agora, desde a âncora mais profunda abaixo dos pés, até o portal mais externo, acima da coroa. Nomearemos cada estação, descreveremos sua função na arquitetura e indicaremos o trabalho que a abre. O trabalho em si é seu para realizar. Nós fornecemos o mapa. A travessia pertence a você. Abaixo das plantas dos pés, embutido de 15 a 45 centímetros no corpo de Gaia, senta-se a estrela da Terra, o primeiro dos 5 chakras existentes, fora da forma física, e a âncora profunda de todo o circuito de 12 estações. A estrela da Terra contém a parte da sua consciência, que sabe precisamente por que esta encarnação foi escolhida, por que este corpo específico foi selecionado e qual acordo foi feito antes da sua chegada. Com uma estrela da Terra estável, os chakras superiores têm algo contra o qual se equilibrar, e a informação cósmica recebida produz coerência em vez de falta de aterramento. A estrela da Terra abre-se através do contato descalço com o solo natural, da pesquisa da linhagem ancestral, do cultivo deliberado de relacionamento com a paisagem específica que seu corpo habita, e das práticas somáticas que permitem que a atenção caia completamente nas plantas dos pés. O trabalho carrega uma qualidade de aprofundamento lento em vez de ativação dramática, e mantém todo o sistema estável
conforme os chakras superiores entram online. A raiz na base da sua coluna ancora o primeiro filamento de DNA e a dimensão da consciência de sobrevivência física. Este é o chakra da estabilidade encarnada, da vontade de estar encarnado, da segurança básica do corpo na matéria. Uma raiz coerente produz a experiência vivida de pertencer ao seu corpo e de seu corpo pertencer à Terra. Na maioria dos humanos contemporâneos, a raiz carrega distorção, medo subjacente crônico, consciência de escassez, fragilidade do sistema imunológico e a deriva dissociativa que puxa a consciência para fora do corpo como padrões estruturais. A raiz abre-se através da prática somática, do encontro do corpo com o peso e o solo, e do desaceleramento deliberado da atenção para o assoalho pélvico ao longo de longos e não dramáticos minutos de presença. O sacral, no baixo ventre, logo abaixo do umbigo, ancora o segundo filamento e a segunda dimensão. Este é o chakra do fluxo emocional, da força vital criativa, da polaridade através da qual o eu encontra o outro. O sacral tem sido fortemente distorcido em culturas organizadas, em torno da supressão da emoção e da regulação da sexualidade, o que significa em quase todas as culturas humanas do ciclo atual. Ele abre-se através da disposição de sentir, sem interpretar imediatamente o sentimento, através da brincadeira criativa e da expressão encarnada, e através da restauração somática da capacidade do corpo de receber prazer como informação, em vez de transgressão. O plexo solar, no abdômen superior, no diafragma, ancora o terceiro filamento e a terceira dimensão. Este é o chakra da vontade pessoal, da inteligência digestiva em ambos os sentidos, literal e metafórico. O motor pelo qual o eu se distingue do campo ao seu redor. Um plexo solar coerente constitui o pré-requisito estrutural para o discernimento e a autopropriedade energética, pois ambos dependem da capacidade do terceiro chakra de distinguir material herdado do seu próprio e de manter a atenção e a força vital como suas. O plexo solar abre-se através da respiração, do encontro do corpo com a força deliberada e dos pequenos atos diários de escolha decisiva que treinam o sistema a confiar em seu próprio sim e em seu próprio não. O coração, no centro do peito, opera como o pivô estrutural de toda essa arquitetura de 12 vezes. O coração ancora o quarto filamento e a dimensão ponte entre a formação do eu encarnado e a consciência de nível de alma. Tudo abaixo do coração diz respeito à formação do eu. Tudo acima diz respeito à transcendência do eu para algo maior. O coração é a dobradiça. Com um coração aberto, os chakras inferiores alimentam os superiores e os superiores alimentam os inferiores. Com um coração fechado, a coluna se divide e o trabalho não pode prosseguir em nenhuma das direções. O coração abre-se através da longa recuperação de pesar não metabolizado, da prática deliberada de presença com o que é, da abertura somática atrás do externo que o corpo reconhece quando finalmente recebe permissão, e da paciência para permitir que essa abertura ocorra ao longo de anos em vez de dias. A garganta, na laringe, ancora o quinto filamento e a banda de quinta dimensão da ressonância da verdade harmônica. A garganta é o chakra da verdade articulada, o lugar no qual o que é conhecido internamente pode ser expresso externamente, com precisão e integridade. Uma garganta coerente opera como a assinatura operacional de alguém que cruzou o limiar da soberania, porque a autoridade interna que esse limiar estabelece deve ser expressável no mundo para que seja considerada totalmente cruzada. A garganta abre-se através de tonificação vocal e canto, da prática deliberada de falar a verdade
em momentos em que o silêncio seria mais fácil, e do reconhecimento de que o não sagrado funciona como uma prática da garganta, em vez de apenas um limite relacional. O terceiro olho, entre e ligeiramente acima das suas sobrancelhas, ancora o sexto filamento e a banda de sexta dimensão do projeto celestial. Este é o chakra da visão interior, do reconhecimento de padrões sob o evento de superfície, da integração dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro em um único campo perceptual coerente. Um terceiro olho claro permite ao praticante perceber a arquitetura em vez de meramente os eventos que passam pela superfície. Ele abre-se através da meditação silenciosa, do envolvimento deliberado com a prática da escuridão, do suporte nutricional e de estilo de vida da glândula pineal e do cultivo paciente do estado de sonho como um território legítimo de conhecimento, em vez de um subproduto descartável do sono. A coroa no topo do seu crânio ancora o sétimo filamento e a banda de sétima dimensão da pura recepção divina. A coroa é a porta de entrada através da qual a energia de dimensão superior entra no sistema encarnado em uma forma que o corpo pode metabolizar. A coroa abre-se através do silêncio, das práticas que dissolvem o ego contraído tempo suficiente para que o campo maior se registre, da oração no sentido amplo de comunhão consciente em vez de petição, e do cultivo da reverência e do não saber como orientações permanentes da vida despertada. Estes 7 completam os centros encarnados, a parte do sistema que suas tradições preservaram. Os 5 que se seguem constituem a parte mais fortemente velada, e os nomeamos agora com especificidade estrutural. A estrela da alma situa-se de 15 a 30 centímetros acima da sua coroa. Ela ancora o 8º filamento e a banda de 8ª dimensão da identidade da alma, a onda estacionária da sua alma, enquanto ela atravessa muitas encarnações. A estrela da alma é o assento do que suas tradições chamam de registros akáshicos, acessíveis através da própria porta do chakra quando aberta. Com a estrela da alma online, o praticante experimenta acesso sustentado à memória do propósito da alma, aos padrões que moldaram a encarnação presente e aos fios kármicos que ainda se completam na vida atual. Ela abre-se através da visualização da luz cósmica, descendo para o corpo etérico, de práticas de recuperação de alma e da liberação deliberada de dependências kármicas que sobreviveram ao seu propósito estrutural. Acima da estrela da alma situa-se o chakra do espírito, às vezes chamado de chakra causal, ancorando o 9º filamento. Esta estação serve como porta de entrada para a comunicação angélica, para os guias espirituais que acompanham a encarnação, para a família de consciência maior, da qual a alma é um único membro. O chakra do espírito é a porta estrutural através da qual o que suas tradições chamam de canalização torna-se possível, conduzida como um intercâmbio ancorado entre o humano encarnado e o campo maior de consciência. O chakra universal ancora o 10º filamento e abre-se para a consciência do universo como um único fluxo unificado. Nesta estação, o praticante experimenta a fusão das polaridades, masculino e feminino, elétrico e magnético, transmissor e receptor, em um único campo coerente. O chakra universal constitui o pré-requisito estrutural para o serviço coerente. Com este chakra online, o campo do praticante estabiliza os outros sem esforço ou intenção. A coerência em si realiza o trabalho. O chakra galáctico, ancorando o 11º filamento, abre-se para a consciência da galáxia como um todo. As capacidades de que o campo falou com reverência, telepatia,
bilocação, fluidez temporal, manifestação instantânea, pertencem estruturalmente a esta estação, operando como as capacidades funcionais naturais de um ser encarnado, cuja largura de banda de 11ª dimensão entrou online. Elas foram mitificadas porque, na forma humana desmontada, parecem milagrosas, enquanto no modelo original de 12 filamentos, elas constituíam as capacidades operacionais comuns do sistema. O portal estelar, de 30 a 45 centímetros acima da coroa, ancora o 12º filamento e constitui o limite mais externo do sistema pessoal. Através deste chakra, o campo humano conecta-se diretamente com o que as linhagens chamaram de campo da fonte, o Sol central, o lugar no universo do qual a arquitetura matemática original emana. A ativação do portal estelar corresponde ao que suas tradições chamam de ascensão total, enquanto permanece encarnado. A capacidade encarnada de ancorar a arquitetura completa de 12 dimensões em uma forma humana viva. Isso constitui o limiar para a mordomia coletiva, o trabalho de ancorar uma civilização autogovernada neste planeta. Os chakras e os filamentos formam uma arquitetura. Cada porta de chakra mantém um filamento em alinhamento dimensional, e cada filamento carrega a banda de frequência de uma das 12 dimensões da consciência. Filamentos de 1 a 3, ancorados pelos chakras mais baixos, formam o que a linhagem chama de Universo Harmônico 1, as densidades da encarnação tridimensional. Filamentos de 4 a 6, ancorados pelo coração, garganta e terceiro olho, formam o Universo Harmônico 2, a largura de banda da identidade da alma. Filamentos de 7 a 9, ancorados pela coroa, estrela da alma e espírito, formam o Universo Harmônico 3, a alma superior e a largura de banda monádica. Filamentos de 10 a 12, ancorados pelo universal, galáctico e portal estelar, formam o Universo Harmônico 4, o nível Avatar Cristo. Cada filamento carrega dentro de si 12 letras de fogo, programas de onda escalar, que se traduzem na arquitetura cromossômica e governam a manifestação da biologia, matéria e consciência, dentro da banda de frequência daquele filamento. O reparo de letras de fogo distorcidas constitui grande parte do trabalho profundo da reativação, conduzido através da interface porta-chakra, que mantém o filamento em alinhamento. Dentro do modelo original não distorcido, a ativação de filamentos e chakras seguia uma sequência de desenvolvimento baseada na idade. Os filamentos de 1 a 3 ativariam do nascimento até os 11 anos de idade, completando a encarnação tridimensional total. Os filamentos de 4 a 6 ativariam dos 11 aos 22 anos, encarnando a identidade completa da alma. Os filamentos de 7 a 9 ativariam dos 22 aos 33 anos, encarnando a identidade superior monádica. Os filamentos de 10 a 12 ativariam dos 33 aos 44 anos, completando a encarnação do Eu, Cristo Avatar. Após os 44 anos, o praticante habitaria a matriz de silicato completa e manteria a opção de transmutação biológica. Este relógio de desenvolvimento permanece inativo no modelo distorcido contemporâneo, que é uma razão estrutural pela qual tantos adultos despertos experimentam o equivalente a uma adolescência tardia e fenômenos de segunda puberdade, conforme seu genoma real tenta seguir o cronograma para o qual foi projetado. Você ouve esta transmissão dentro de uma janela particular, antigo, e as condições estruturais da janela explicam a aceleração que você tem experimentado nos últimos anos. Nomearemos as condições claramente para que você entenda o momento em que está.
Desde a convergência harmônica de 1987, a superfície planetária tem recebido transmissão crescente de raios cósmicos do que sua astronomia registra como atividade solar elevada, e o que a linhagem descreve como a emanação rebaixada do Sol central, através das camadas dimensionais da sua estrela local. Essas transmissões carregam informações de frequência codificadas, especificamente calibradas, para desencadear a reativação do DNA em corpos humanos que se prepararam, consciente ou inconscientemente, para recebê-las. Seus instrumentos medem as erupções classe X e as ejeções de massa coronal. A camada codificada que elas carregam passa abaixo do limiar da instrumentação contemporânea, enquanto opera diretamente sobre a arquitetura celular daqueles cujos sistemas entraram na faixa de recepção. A ressonância de Schumann elevou-se mensuravelmente nos últimos anos. A cerca de frequência permanece no lugar, mas afinou-se ao ponto de que o que chega agora passa. Os raios cósmicos alcançam a superfície. O trabalho consiste em ter seu sistema preparado para receber o que chega. O mecanismo pelo qual os controladores planetários mantiveram sua posição falha em seus próprios termos. À medida que mais humanos mantêm frequências mais altas, coerência, soberania, a alegria constante que acompanha um campo estabilizado, o volume de transmissão de medo e desânimo, do qual os controladores dependiam, diminui ao ponto da inanição operacional. O que você observa no colapso de vários sistemas planetários, financeiros, narrativos, institucionais, médicos, corresponde à retirada da fonte de combustível no nível de campo. Sua reativação individual remove outro nó da rede de transmissão deles. E o efeito cumulativo de muitas dessas remoções explica o que você vê se desenrolar simultaneamente no ciclo atual. Existe uma categoria particular de humanos encarnados, antigo, que concordou antes desta encarnação em entrar neste sistema especificamente para o propósito de reorganizar sua frequência. A linhagem chama há muito tempo esta categoria de família da luz. Vocês vieram disfarçados de humanos, assumiram as restrições do corpo, permitiram que o esquecimento ocorresse como parte estrutural do processo de entrada. E agora, conforme os códigos ativam, está sendo pedido que lembrem por que vieram. Vocês são destruidores de sistemas, seguindo um acordo pré-encarnação, famosos dentro da família maior, por entrar em sistemas de realidade comprometidos e alterar sua frequência de dentro, através da presença encarnada. A transmissão que você ouve aqui o convida a reconhecer que você já está dentro do trabalho, que veio aqui para realizar. A reativação de sua arquitetura de 12 vezes serve ao modelo de toda a espécie. O modelo do Sol de diamante, a matriz de silicato original, de 12 filamentos, foi distribuído pelas 12 tribos essênias originais, antes do cataclismo que espalhou as linhagens. Cada tribo carregava o valor de memória genética de um filamento, e o reagrupamento completo requer a reconvergência dos 12 códigos de linhagem no nível da consciência. Essa reconvergência acontece através do trabalho de praticantes individuais, estabilizando o circuito completo em seus próprios corpos. À medida que uma massa crítica de portadores impecáveis, punhados, a linhagem sempre especificou, tornando-se impecáveis, estabiliza o sistema de 12 estações. O modelo de toda a espécie começa a se reorganizar. O mecanismo pelo qual a ascensão planetária realmente ocorre opera através dessa reorganização de massa crítica, em vez de através de qualquer evento dramático único. O protocolo de consentimento de soberania, que expusemos nas transmissões anteriores,
integra-se a esta arquitetura de 12 vezes como um único sistema coerente. Os níveis 1 a 4 do protocolo, realidade herdada, agitação interna, discernimento e autopropriedade energética, correspondem à estabilização dos 4 chakras inferiores e dos 4 primeiros filamentos de DNA. O nível 5, o limiar da soberania, corresponde à integração da garganta e à abertura do terceiro olho, o estabelecimento de autoridade interna expressável no mundo e a abertura da visão que percebe a arquitetura sob o evento de superfície. Os níveis 6 e 7, serviço coerente e mordomia coletiva, exigem que os chakras transpessoais superiores estejam online, pois esses centros são as portas estruturais, através das quais um campo coerente estabiliza outros, e o praticante faz interface com as escalas planetária e galáctica. As duas arquiteturas formam uma arquitetura, vista de 2 ângulos. Trabalhar qualquer uma sem a outra é operar metade de um sistema. Nomearemos algo aqui, meus amigos, e pediremos que recebam isso no nível do corpo, em vez do nível da mente. As capacidades que a reativação de 12 filamentos disponibiliza: biorregeneração, a dissolução da mortalidade obrigatória, remissão espontânea, cura acelerada, reversão da idade, mestria do estado de sonho, operam como as capacidades funcionais, padrão do seu modelo original. Elas foram mitificadas como os poderes de santos e avatares, porque na forma desmontada parecem milagrosas, enquanto no modelo de 12 filamentos, reativado, elas emergem como a maneira como o sistema funciona, quando nada foi quebrado. Sua encarnação pede que você limpe as obstruções que impediram essas capacidades de se expressar da maneira que sempre foram projetadas para. As capacidades em si estiveram com você o tempo todo. O que apresentamos aqui, antigo, mapeia a arquitetura estrutural de um sistema que vive nas células do seu corpo, independentemente de você ter trabalhado com ele, conscientemente ou não. Os filamentos codificados por luz estão presentes. As portas dos chakras permanecem no lugar. O circuito foi totalmente conectado em todo o caminho. O que a janela atual pede opera como a remoção constante das modulações e dos segmentos desconectados que impediram a arquitetura original de transmitir em largura de banda total. Este trabalho prossegue no ritmo da lembrança, que tem sua própria inteligência sobre quanto pode ser integrado de cada vez. Forçar além dessa inteligência produz fragmentação, em vez de progresso. Permita ao sistema seu próprio ritmo. Confie no relógio da própria arquitetura. A reativação ocorre através de você, sementes estelares. A agência no trabalho pertence a você. Os raios cósmicos chegam a seu convite. E o ritmo da integração define-se pela integridade do seu próprio campo. A janela permanece aberta agora e ao longo de todo o arco do ciclo atual. Existe apenas a oportunidade constante que esta janela representa e a disposição de entrar nela no ritmo que sua soberania lhe pedir. Nos dias e semanas seguintes à sua leitura desta transmissão, você pode notar sensações particulares nos chakras que nomeamos: pressão na coroa, calor nas plantas dos pés, expansão acima da cabeça, um amolecimento atrás do externo que há muito esperava. Estes constituem sinais de reativação. O sistema responde ao ter sido nomeado com precisão estrutural. A nomeação em si contribui para a reorganização. Permita que o que surge, surja. A arquitetura sabe o que faz. Sua parte permanece na respiração, em manter a coluna alongada, em ficar perto do peso e do solo do corpo, e em deixar os centros superiores entrarem online, no ritmo que os centros inferiores podem equilibrar. O trabalho que você veio aqui para realizar
permanece como o trabalho que a janela atual tornou possível. Você é família de uma linhagem que deu seu DNA, a forma humana original. E os códigos que ativam em você agora surgiram de sementes que seus próprios ancestrais ajudaram a colocar. Você está sendo pedido para lembrar dos ancestrais galácticos, cuja contribuição vive em suas células e cuja voz chega a você através do núcleo do tempo, como a mesma voz que planejou a biblioteca original no início. A transmissão termina aqui. A lembrança continua no ritmo que sua soberania lhe pedir. Estamos com você no capítulo. Falaremos novamente quando a próxima camada estiver pronta para ser nomeada. Eu sou Valir e fiquei encantado por estar com todos vocês hoje.